Bom, pessoal, vamos resolver mais uma questão do Enem de 2018. E o enunciado ele diz o seguinte: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente do circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Nessa questão de eletricidade, você tem uma contextualização do toque que você faz no celular ou no tablet, e cada interação que ocorre no seu celular representa uma modificação em um determinado circuito elétrico. Então a questão ela te propõe um circuito elétrico em que ele diz que ele quer calcular a resistência equivalente nesse circuito quando você toca a tela do smartphone, do celular, tablet, de tal forma que você conecte ou que você feche o circuito no ponto A. Então, quando nós analisamos o circuito elétrico de tal forma que nós vamos fechar a chave correspondente ao ponto A, nós temos uma situação em que essa região agora ela está conectada. E analisando o circuito, nós temos a seguinte situação: a corrente ela sai da sua fonte do polo negativo para o polo positivo. Então, ela vem nessa orientação, chega nesse ponto. Ao chegar nesse ponto, que eu vou chamar aqui de ponto C, a corrente ela vai se dividir. Uma parte passa por esse elemento do circuito, enquanto uma outra parte passa por esse outro elemento do circuito elétrico, o que configura esses dois componentes, essas duas resistências estarem em paralelo. Sim, já sabemos de antemão disso. Só que observa, quando essa corrente da direita chega no ponto A, perceba que ela não passa para o componente de baixo. Por quê, professor? Porque a chave em B ela não está fechada. O circuito ali está aberto. Então, é como se nós fôssemos analisar um circuito em que essa parte aqui ela não existisse. Por quê? Porque ali a chave ela não está conectada. De tal forma que as correntes elas voltam a se juntar. Onde, professor? Nesse ponto. Ah, professor, verdade, né? Então a corrente integral, ela passa por esse outro elemento do nosso circuito elétrico. Então, quando nós redesenhamos o circuito elétrico, nós temos a seguinte configuração. Eu tenho aqui a fonte, que faz com que a corrente circule do polo negativo para o polo positivo, como nós já vimos. A corrente, ela vai chegar nesse ponto que eu chamei de ponto C. Sim? A corrente vindo nessa orientação. Sabemos que nesse ponto, no ponto C, a corrente irá se dividir. Uma parte passa pelo resistor da esquerda de 4 kΩ, enquanto que outra parte da corrente passa pelo outro resistor da direita de 4 ohms, que caracteriza esses dois elementos aqui, eles estando em paralelo. Posso então substituir esses dois aparelhos por apenas um, que faça que cumpra a mesma função que esses dois. Como professor, utilizando a resistência equivalente. Como é que eu calculo a resistência equivalente quando eu tenho resistores iguais, que estão em paralelo? Eu posso dizer que o valor da resistência equivalente é o valor da resistência, que é igual, dividido pela quantidade de resistores que possuem essa resistência. Então, temos aqui o valor de 4 quiloohms dividido por quanto, professor? Por 2. Então, posso substituir esses dois resistores em paralelo por apenas um resistor de quanto? De 2 quiloohms. E isso vai significar para a gente substituir esses dois resistores em paralelo por um único resistor de quanto, professor? Ora, vou trocar por um resistor de 2 quiloohms. E agora eu percebo que os dois resistores restantes no nosso circuito elétrico, esses dois aparelhos, eles estão agora em série. Por quê, professor? Porque perceba que a corrente que passa pelo resistor de 2 kΩ e pelo resistor de 4 kΩ é a mesma. A corrente é igual,
que é aquela corrente que sai da fonte de tensão. Sim? Então, como é que eu calculo a resistência equivalente para dois aparelhos que estão em série? Ah, professor, aí é fácil, né? Nós podemos calcular aí a resistência equivalente simplesmente somando a resistência individual de cada um dos aparelhos. Então, a resistência equivalente aí fica igual a 2 kΩ mais 4 kΩ, dando uma resistência equivalente igual a 6 kΩ. E como item correto, você iria marcar o item C.